Êxodo capítulo 1, versículo 8. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Versículo 8. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Graças a Deus, gente. Então, a gente começa a história de Êxodo, versículo 8, falando sobre um rei, o faraó, que ele não conhecia a história de José. Agora, imagina se, por exemplo, hoje nós conhecemos a história de José. José, ele foi governador do Egito. José, ele foi um homem muito usado por Deus. Quem conhece a história de José aqui? Quem conhece? Já ouviu falar? José foi vendido pelos irmãos, e aí depois foi governador, aí depois ele trouxe muitos para o Egito, a sua família, ele trouxe para o Egito, e ali foi um ano, ou anos, quase 300 anos, na época e do faraó, que gostava de José, porque José foi um grande homem de Deus. Foi anos de paz para o povo de Israel, para o povo de Deus. Foi anos de felicidade, foi anos de abundância. Diga glória a Deus, gente. Agora, que um rei, que era o novo faraó, esse novo faraó, ele, a Bíblia está dizendo aqui, né, que ele não conhecera a José. Na verdade, não é porque o rei não conhecia a história de José. Na verdade, esse rei, ele não considerava a história de José. Ele não gostava de José. Ele não gostava do povo de Deus. Não tinha prazer. Ele odiava aquele povo. Então, ele começa o seu reinado fazendo que com aquele povo que eles virassem escravos, que eles ficassem escravos naquele lugar, aquele povo de Deus, o povo de Israel, que eles ficassem escravos ali na servidão de Faraó e de todo o seu exército. E aí ele começa a ver aqui que esse povo, ele estava crescendo, que esse povo estava ficando numeroso. A gente vê aqui, ó, versículo 10. 10 não, é o 10? O 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que o que, igreja? Do que nós. Então ele fala: peraí, esse povo está crescendo, esse povo é mais numeroso do que nós. Esse povo, a gente temos que tomar uma atitude. Temos que fazer algo, porque senão esse povo, eles vai nos dominar. E aí, esse faraó carrasco, esse faraó que não temia Deus, esse faraó que odiava o povo de Israel, o que ele começa a fazer? Não,
eles não podem nos dominar, então eu vou escravizar esse povo. Se a gente for ler o versículo 14, se eu não me engano, é o 14 ou 16? 14, 16 é outra coisa. Vai dizer assim, ó: e lhe fizeram amargar a vida dura, servidão em barro e em tijolos, e com todo o rebanho do campo, com todo o serviço que na tirania o serviam. Então, esse faraó carrasco, ele começa a escravizar aquele povo que vivia tempo de paz, de felicidade, viviam ali todo mundo tranquilo. Agora eles estão vivendo uma escravidão, uma tirania. Eles estão vivendo momentos difíceis, e se passaram anos eles nesse sofrimento, nesse tipo de situação difícil, sendo escravizado, sendo humilhado por Faraó. Aí Faraó, não contente, para parar o crescimento do povo de Israel, do povo de Deus, dos hebreus, o que ele faz? Ele coloca um decreto. Ele faz um decreto que todo o filho que nascesse a partir daquele dia, que nascesse homem, tinha que morrer. A estratégia dele para enfraquecer aquele povo, foi a estratégia dele. Vamos ler aqui, quer ver? Aqui, ó, versículo 21. Não, 21, deixa eu ver aqui. 16. Dizendo: quando servides de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, deixa que o que, igreja? Que viva. Então, ó a estratégia, Faraó. Ó, se a partir de hoje, ele fez um decreto: se nascer homem, vai morrer. Vai lá, ele avisa para as parteiras, né? Que se desse a luz a um homem, iria morrer. Agora, se fosse mulher, não iria morrer. Por quê? Qual era o projeto dele? O projeto dele era que, e é logicamente que é o projeto do diabo, ele queria que as hebreias nascessem, se casasse ali com os egípcios, que era na época, o povo africano da época, que eles se casassem e que a descendência deles, das hebreias ali, fossem da descendência deles mesmos, porque se casariam com os egípcios. Ele não queria mais que os hebreus, por exemplo, se multiplicassem. Por quê? Porque ele estava vendo que aquele povo, ele estava se multiplicando, ele estava ficando forte. Só que essa não era uma estratégia simplesmente de Faraó. É lógico que aqui nesse caso, era de forma espiritual. Era uma estratégia do diabo. Mas enquanto mais ele fazia essa estratégia, mais o povo crescia. Diga glória a Deus, gente. Entenda que a estratégia do diabo sempre foi essa. Sempre foi aniquilar o povo de Deus. Sempre foi perseguir o povo de Deus. Por isso que a gente vai ver que o povo de Deus, o evangelho, né, foi durante muito tempo perseguido. O diabo tentou parar, o diabo tentou parar desde muito tempo. Aqui também. Aqui já é um projeto do diabo, para você entender, para que lá na frente o Messias não nascesse, para que a semente de Deus na terra não nascesse. Então aqui era totalmente um plano, um projeto do diabo. E aí essa é a estratégia. Mas
ao longo dos anos a gente vai ver que quanto mais o diabo perseguia, quanto mais o diabo usava Faraó, quanto mais o diabo usava rei, quanto mais usa tiranos, mais a igreja cresce. Diga glória a Deus, gente. Mais a igreja cresce, mais a igreja evolui, mesmo no tempo da luta, mesmo no tempo da perseguição. Mas essa é a estratégia do diabo, é isso que ele quer fazer. Ele quer acabar com as forças, porque ele sabe que, por exemplo, se nós estivermos no plano de Deus, na vontade de Deus, o diabo sabia que ia se levantar aqui, a gente vai falar sobre ele, Moisés, o libertador, que estava tudo no plano de Deus. Sabe que se nós estiver no plano de Deus, na vontade de Deus, nós vamos vencer o diabo, nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer perseguições. Diga glória a Deus, gente. É porque Deus está conosco, porque Deus está na nossa vida. Agora, se nós não entendemos o plano de Deus, se nós não entendemos a vontade de Deus, então o diabo vai efetuar o plano dele. Você vê que ele fala para as parteiras, quando nascer homem, vocês exterminam. Vocês entregam por os carrascos e exterminam. Quando nascer menina, vocês podem deixar viver. Só que aquelas parteiras, elas não ouvem a voz daquele faraó. E aí no versículo 21 diz assim: e porque as parteiras temeram a Deus, e lhes constituiu família, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Diga glória a Deus, gente. Então, aquelas parteiras cheias do temor de Deus, elas não quiseram fazer isso. Elas foram mais fortes, foram temente a Deus. E Deus guardou. Mas aí ele indignado, porque o diabo é assim, o diabo vê a estratégia, o plano dele não funciona na vida daquele que serve a Deus, ele não para, ele não desiste, ele não cruza os braços, não. Ele quer tentar parar o servo de quem, igreja? De Deus, de crescer, de progredir, de crescer até mesmo com Deus. Ele não aceita isso. Então ele fala, já que vocês não querem entregar os carrascos, então vocês vão pegar e vocês vão jogar no rio Nilo. Aí a Bíblia vai dizer que Joquebede, mãe de Moisés, ela nasce ali um filho homem, e aí ela vai pegar aquele menino e ela vai cuidar. A Bíblia aqui no capítulo 2 vai falar que durante 3 meses, ela conseguiu segurar aquele menino. Ela conseguiu guardar aquele menino. Por quê? Porque havia, presta atenção, uma promessa de Deus. No terceiro filho, ele visitaria a tenda. No terceiro filho, Deus desceria sobre a tenda, sobre aquele lugar e iria trazer um libertador. Então, ela fica, Joquebede, a mãe de Moisés, ela nasce o menino durante 3 meses. Ela fica com o menino dentro de casa, esperando a promessa de Deus. E aí, no versículo 3 vai dizer, do capítulo 2, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, caferou e com o bertume
o pinche, pondo nele o menino, largou no cariçal à beira do rio, que era o rio Nilo, né? Versículo 4, vamos ler. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Então imagina, vamos entender o que aconteceu aqui. Joquebede segura aquele menino durante 3 meses. Ela viu que ela já não poderia segurar mais aquele menino, que ela não poderia ficar mais com seu filho, porque ela seria descoberta, sendo descoberta, ia morrer todo mundo da família. Aí ela pega, imagina a angústia, imagina a tristeza daquela mãe que quer pegar o filho e jogar no rio Nilo, que era um rio que tinha crocodilos gigantes, grandes. Imagina ela pegar e agora prepara ali um cesto, prepara um cesto, coloca o menino e deixa a criança, bebê, ir. Provavelmente ela pensou, não quero ver essa criança morrer. Eu não quero ver essa criança morrer. Eu não quero ver minha filha morrer. E aí ela deixa lá o cesto e provavelmente ela pensou, ou ele vai morrer pelo crocodilo, né, que tinha muitos crocodilos ali, ou ele vai morrer de fome. De algum jeito, né? Uma criança, imagina no rio afogado, né? Então, imagina a angústia dela naquele momento. Só que enquanto isso, longe, Miriam, a gente leu no versículo 4, a irmã de Moisés está vendo tudo aquilo acontecer. Aí eu já vou resumir para a gente entender aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. Aí a irmã de Moisés, de longe, está olhando e vendo a barquinha indo, caminhando. Só que, para você entender, o lugar de onde eles estavam e colocou o Moisés era uma descida. O lugar que era lá na frente era para cima. Então qual que era o natural? E era conligado, né? O rio Nilo passava tanto aonde os hebreus ficavam, como também passava lá perto do beirando o palácio de Faraó. E aí imagina, já começa o milagre, imagina, ela coloca, aí de vez descer mais, continuar para trás, aquela começa a subir. Aí imagina com a correnteza da água, a correnteza da água já é forte. Os historiadores vão dizer assim que talvez seja que nas costas de um crocodilo ficou grudado nele ali, ou enrascou nele e subiu. Uma explicação, né, do historiador vai explicar que talvez foi dessa forma. E aí a gente entende que pode ser dessa forma, ou foi mesmo um milagre. Foi mesmo porque Deus tinha um plano na vida daquela criança. Diga glória a Deus, gente. Porque você duvida, Deus, o que Deus fez lá na frente? Deus abriu o vermelho. Moisés estende o cajado e aí Deus abre o mar vermelho, um grande mar, imagina um grande mar diante de Moisés. E aí como é que vai explicar isso? É milagre, sim ou não, gente? Então, provavelmente Deus já estava agindo ali. Aí a irmã de Moisés, que era criança, ela que servia lá no palácio, que era escrava, mas servia no palácio, ela começa a olhar de longe. Nem a mãe tinha visto, ela começa a olhar de longe, a barquinha indo, e ela vai acompanhando a barquinha, ela vai indo na barquinha, vai acompanhando. Só que nisso, que já é um plano de Deus, a filha de Faraó já vai tomar banho perto daquele rio ali, que era perto do palácio, o mesmo rio, o rio Nilo, né? Aquele rio, ela foi tomar banho. E aí a filha de Faraó, ele tinha filha, ele tinha vários filhos,
mas a caçula dele era sua filha, era a caçula, provavelmente sendo a caçula, sendo mulher, provavelmente ele tinha mais aquela aproximação, mais aquele chamego. E aí, o que acontece? De repente, a filha de Faraó vai lá tomar o banho dela, provavelmente não chegando muito fundo, porque tinha muitos crocodilos lá, né? E aí ela vai tomar o banho dela. Quando ela está com as servas ali, e Miriam está lá acompanhando o cestinho, está vendo tudo. Quando ela chega ali perto, ela escuta um choro. Uma criança chorando. Chorando lá, não vou chorar aqui porque vai ficar feio, né? A criança chorando. Aí ela escuta. Ela fala, a criança está chorando aqui. Aí ela olha para uma criança chorando e está lá o Moisés chorando. Quando ela olha, ela vai ver e vai falar, peraí, é um menino. É um hebreu. Ele é branco, é um hebreu. Só que a Bíblia vai dizer que naquele momento que aquela criança chora, ela se compadece daquela criança. Naquele momento que aquela criança chora, ela se compadece. E ela fala, peraí, eu quero esse filho para mim. Eu vou criar esse menino. Olha Deus já trabalhando já. Aí a irmã de Moisés, a Miriam que estava acompanhando ali, ela vai falar, a filha de Faraó, filha de Faraó, por que você não entrega para uma das hebreias? Para elas mametarem, para elas cuidarem da criança. Imagina, a filha de Faraó pega a criança, aí leva para o palácio. Aí está lá no palácio Moisés. A filha de Faraó pega a criança. Aí imagina Faraó, carrusco, chega até o palácio, aí de repente de longe ele escuta o choro. De longe ele escuta um choro. Quem está chorando? Moisés. Quem está chorando? Do povo hebreu. Um israelita, uma criança. Aí imagina ele pensando, mas peraí, quem está chorando? Eu acabei de fazer um decreto que era para matar todos os filhos homens, e aí ele chega e aí está chorando. Aí ele pergunta, que isso? Eu fiz um decreto agora, como tem uma criança aqui? Aí aquela filha do faraó fala, pai, eu peguei essa criança aqui, eu quero cuidar. Mas eu acabei de fazer um decreto que não poderia ter mais, era para matar todas as crianças, meninos dos hebreus. E aí, do jeito dela, deve ter falado com o pai, pai, eu peguei essa criança e eu quero cuidar. Eu peguei essa criança e quero cuidar. Até mesmo a Bíblia vai dizer que ela fala, eu encontrei essa criança e a deusa, que era uma deusa lá do Rio Nilo, que eu esqueci agora, a deusa me trouxe essa criança, a deusa lá do rio, ela me deu essa criança. E aí, imagina, única filha mulher, a caçula, imagina o coração, né, de Faraó, ali naquele momento, se amolece. Aí ele fala, vou deixar você cuidar dessa criança, pode ficar com ele. Aí, Deus fazendo um milagre. E aí, vai lá e a criança, peraí, alguém falando aí, a criança tá lá, o pai deixa, e aí, agora, a irmã usada por Deus, tinha falado lá atrás, para filha de Faraó, você não quer que eu fale para uma hebreia cuidar? Ela fala, não pode cuidar. E aí, olha o que diz a palavra de Deus, isso aqui é tudo para você entender, vamos ler aqui. Então, o carrasco, a gente entender, se situar onde a gente está. O carrasco do faraó deixa a filha caçula que ele tinha, cuidar da criança. Adotar a criança, né? Aí no
próximos versículos, vai falar assim, ó. Versículo 7, vamos ler. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama, que te crie essa criança? Aí continuando diz, respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagarei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual passou a ele ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas eu tirei. Diga glória a Deus, gente. Então imagina, agora que a irmã, a Miriam, você não quer que uma das hebreias cuide, porque amamente, né? Tem várias hebreias aí que perderam o seu filho, que está disposta a amamentar, você não quer que nenhuma cuida? Não pode chamar uma das hebreias. Quem que ela vai chamar? A mãe do menino. Aí ela chega, imagina, agora vamos imaginar, né? Para que nós venhamos entender a palavra. Imagina ela chegando lá e falava: mãe, ó, sabe o Moisés? Aí talvez a mãe estava até chorando. Moisés eu tive que jogar no Rio Nilo, não sei o quê. Sabe Moisés? Aí ela conta a história, né? Moisés apareceu a filha de Faraó e não sei o quê. E agora ela mandou chamar uma das hebreias. Eu estou te chamando para você ir lá e cuidar desse menino. Aí imagina Joquebede, a alegria de Joquebede. Ela chega até a filha de Faraó e ela fala: ó, cuida desse menino. Quando ele estiver grande ele vai vir para mim, mas cuida desse menino. E além do mais, eu vou te dar um salário. Eu vou te dar um salário para você cuidar. Já ele iria crescer com as regalias ali, por exemplo. Então imagina o plano de Deus. E o que o Espírito de Deus quer falar ao nosso coração? Por que a gente falou sobre tudo isso e que o Espírito de Deus quer falar com você? Que quando Deus tem um plano, Deus tem um projeto na nossa vida, o diabo ele pode se levantar, ou ele vai se levantar de todas as formas para tentar parar, como ele se levantou ali na vida de Faraó. Como ele usou Faraó para se levantar contra o povo de Deus. Mas aí, Deus, ele fez todo aquele cenário. Primeiro, livrou aquela criança dos crocodilos. Deu um livramento ali e fez que aquela criança chegasse até a filha de Faraó. E aí imagina a alegria daquela mãe agora, que além de cuidar do seu filho, lógico que ela não podia falar que era mãe, podia? Não podia, se ela falasse, aí ia morrer todo mundo da família, né? Mas imagina a alegria dela, que agora ela tinha perdido as esperanças, tinha achado que tinha perdido o filho. Deus restitui a ela e ainda mais, ainda dá todo o suporte para que ela criasse aquele menino. Diga glória a Deus, gente. Aquele menino Moisés, aquele que seria pelo plano de Deus e vai ser lá na frente o libertador daquele povo, o Moisés, agora ele não somente está crescendo, mas ele está crescendo com a mãe. Ele está crescendo com a mãe, entendendo a sua história, entendendo tudo aquilo que o povo de Israel tinha enfrentado, entendendo todos os princípios da fé que os antigos viveram, entendendo não que existia deuses do Egito,
mas que existia o único Deus que era o verdadeiro. Diga glória a Deus, gente. Ele vem com esse aprendizado. E aí, o milagre, o projeto de Deus, para você entender, ele volta para aquela mulher. E aí, é onde está escrito ali, ó, no versículo 10 que a gente leu. Vamos ler de novo aqui em nome de Jesus. Versículo 10. Versículo 10. Sendo o menino já grande, ela lhe trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas eu tirei. Diga glória a Deus, gente. Então, trazendo para o espiritual, entender o que o diabo tentou tirar de você. O que o diabo tem tentado tirar de você? É o seu sonho? É o seu projeto? É alguma coisa? É a sua família? É o seu casamento? O que o diabo tem tentado tirar? Mesmo que ele tente tirar, Deus ele vai te restituir. Diga glória a Deus, gente. Se você crê nele, se você crê no plano de Deus sobre a sua vida, se você crê que Deus pode mover tudo para te abençoar. Quando a filha de Faraó pergunta para Joquebede, né? Qual é o nome que você deu para ele? Ela vai dizer: o nome que eu dei para ele é Moisés. Por quê? Porque ele foi tirado das águas. Ele foi tirado. Aí, a filha de Faraó deve ter pensado: porque foi tirado das águas, porque a deusa lá do rio Nilo, ela me deu o filho. Mas não, ela está querendo dizer, porque ele foi tirado de mim, mas Deus restituiu. Diga glória a Deus, gente. Então Deus vai restituir, se você crer, se você estiver na obediência de quem, igreja? De Deus. Agora sim, infelizmente, você não entendeu o plano de Deus. O diabo, ele tentar da mesma forma que ele tentou. Se você se deixar ser atingido pela afronta do diabo, pela escravidão do diabo, você não vai ver a glória de Deus ou a restituição de Deus na sua vida. Diga glória a Deus, gente. O que você vai fazer na cartela que eu te entreguei? Você vai colocar aqui, ó, nessa cartela. Se você trouxe, se não trouxe, você vai anotar lá. Na primeira parte aqui, do 6/4, hoje, domingo, você vai colocar aqui Moisés. Diga glória a Deus, gente. Moisés. Talvez você coloque agora, ou coloque depois, mas o importante é a oração que nós vamos fazer agora. Diga glória a Deus, gente. Fica de pé. Em nome. E qual? Você vai colocar Moisés. Por quê? Porque é aquilo que significa aqui no 10, ó. Vamos ler de novo. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou de Moisés e disse: porque das águas o tirei, né? Então você vai colocar aqui Moisés. E aí a gente vai fazer a oração. O que você quer que Deus venha restituir para a sua vida? Diga glória a Deus, gente. Seja um sonho, seja um projeto, seja algo que o diabo tirou, a paz, a felicidade, a união na família. Não sei o que você vai pedir para Deus, mas você vai pedir para Deus restituir. Diga glória a Deus, gente. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Senhor nosso Deus, o nosso... Meu Deus, quando nós entendemos o plano do Senhor, meu Deus, quando nós, meu Pai, entendemos, meu Pai, o projeto do Senhor, meu Deus, quando o Senhor quer fazer algo grande, algo extraordinário em nossa vida, meu Deus, o diabo, ele sempre vai tentar se levantar para frustrar, meu Deus, os planos do Senhor na nossa vida, para
tentar, meu Deus, parar a nossa fé, meu Deus. Mas quando nós cremos no Senhor, meu Pai, nós entendemos, meu Deus, que se nós estivermos no centro da Tua vontade, mesmo, meu Deus, que aos nossos olhos pareçam, meu Pai, seu fim, meu Deus, para o Senhor, meu Pai, é um recomeço. Para o Senhor, meu Deus, é algo que o Senhor pode fazer, meu Deus. Nem que o Senhor tenha que mover, meu Pai, o Moisés, meu Deus, num rio cheio de crocodilos, e o Senhor dá o livramento, meu Pai. Nem que o Senhor tenha que usar a filha, meu Deus, de um endemoniado, mas que o Senhor venha fazer, meu Deus, a Tua obra, meu Pai, para que o Seu plano, o Seu projeto em nossa vida venha acontecer. Meu Deus, talvez essa pessoa está aqui, meu Pai, mas o diabo tirou algo dele ou algo dela, algo que talvez o Senhor mesmo preparou, meu Deus, uma promessa. E talvez, meu Pai, essa pessoa, ela está aflita ou aflita, como aquela mãe, meu Deus, que quando leva o seu filho ao rio Nilo, talvez ela ficou aflita, angustiada, chorando por perder o seu filho, mas o Senhor restituiu, meu Deus. Então faz um milagre na vida dessa pessoa, restitui o que essa pessoa perdeu, traga, meu Deus, a felicidade, traga, meu Deus, a alegria, meu Pai, para que nós venhamos vencer, meu Pai, através da nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e adore esse Deus grandioso, em nome do Senhor Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? E o momento em que a tempestade, no momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder? Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar? Fez caminho no meio do mar, fez caminho no meio do mar. Israel passou, Israel passou do lado, os reis juntos puderam.
que talvez outrora, meu Pai, viviam na escravidão do diabo, meu Pai. Mas o Senhor libertou, meu Deus. O Senhor restituiu, o Senhor trouxe vitória para a vida dessa pessoa. Então, nós te agradecemos, meu Deus, já pelo milagre, pela transformação. Nós te agradecemos, meu Deus, que mesmo que o diabo venha tentar parar, meu Deus, o crescimento do teu evangelho, da tua igreja, meu Deus, ele não tem poder, meu Pai, porque o Senhor está na nossa frente, o Senhor está adiante, a tua presença, meu Pai, ela está na nossa frente, meu Deus, para nos guardar, para nos dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, diga, meu Deus, eu creio, e o Senhor está comigo todos os dias, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, e meu reflexo bem forte no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os Êxodo, capítulo 1, nós vamos falar sobre Moisés, né? A história de Moisés. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó, porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar se abrir e Israel passou. É este o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai, por isso exaltarei, seu nome é Senhor. Cada gota do mar entendeu que à frente do povo hebreu e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar, mar vermelho a pés enxutos podia atravessar, pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Deus de maravilha. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus?